Olá, gente! Esta é nossa aula número 24 do curso EA 772, Circuitos Lógicos. Gente, o assunto da nossa aula de hoje é um assunto bastante importante, principalmente quando a gente está pensando naquele negócio da gente estar construindo os passos, os componentes intermediários para a gente poder construir um pequeno computador. Tá? Infelizmente, esse assunto ele está bastante distribuído ao longo do livro do Tossi. Eu tentei disponibilizar para vocês lá no Moodle algumas dessas sessões que a gente está utilizando, mas o grande problema é que o livro do Tossi ele assume que vocês sabem eletrônica. E ele começa a falar de transistores, e começa a falar de totem pole, e começa a falar de uma série de coisas que a gente não pode assumir que vocês conhecem. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei pegar somente os capítulos que não fazem esse avanço na eletrônica e vou complementar com algumas informações importantes que estão aqui nos slides da aula de hoje, mas o grande problema é que vocês não vão encontrar isso numa leitura, tá certo? Vocês podem até, se for o caso, estar procurando na Wikipedia, existem várias páginas na internet que podem estar fornecendo essas informações adicionais, mas nós não vamos ter isso disponível no livro para vocês poderem estar fazendo a leitura, tá? Então, a minha recomendação é que vocês sigam os slides eles são bastante compreensivos e leiam aqueles capítulos que eu estou indicando para vocês, tá certo? Então, feita essa ressalva, olha que é uma ressalva importante, né? Podemos começar a nossa aula de hoje, tá? O título da nossa aula de hoje é Buffers, Tri-State e Barramentos. Aparentemente, são dois tópicos bem distintos, mas nós vamos ver que, na verdade, eles têm tudo a ver um com o outro, apesar de Buffers Tri-State estar num capítulo do livro e barramentos estar no outro capítulo, mas a gente vai ver que essas coisas estão interligadas, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar antes de falar de Buffers Tri-State é falar sobre buffers. Buffers no sentido mais geral, no sentido de um componente lógico que está presente nos nossos circuitos lógicos. Né? Vocês devem se lembrar dos buffers inversores, né, que são circuitos lógicos que nós já conhecemos que invertem o sinal. Foi um dos primeiros circuitos lógicos que a gente estudou lá no comecinho do curso, foi exatamente esses buffers inversores. Tá? Se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. Né? O símbolozinho é esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui, tá certo? É um triângulo com uma bolinha na ponta. Legal. Mas vocês sabiam que além dos buffers inversores, nós temos também o buffer simples? Pois é. O buffer simples nada mais é do que um triangulinho sem a bolinha. A bolinha significa a inversão. E o que é que faz um buffer simples? Um buffer simples é um circuito lógico que mantém o sinal. Ou seja, se entra 0, ele sai 0. Se entra 1, ele sai 1. E aí vocês devem estar se pensando, né? Afinal de contas, para que serve esse buffer simples? Se ele está com 0 e sai 0, podia ter pego direto no fio, né? No fio inteiro está 0 e 0 o tempo todo. Por que eu preciso de ter um componente para executar um buffer? Nós vamos ver que os buffers simples têm sim uma utilidade. Ele não é um componente inútil dentro do conjunto de componentes para a construção de circuitos lógicos, certo? O que tem esse buffer de característico? E aí nós vamos ter que talvez entrar um pouquinho na eletrônica, mas assim, não é eletrônica de fato, é um pouco de conceitos de eletricidade, muitos deles são conceitos que vêm lá do
do segundo grau, mas eu vou estar reavivando essas coisas na cabeça de vocês para vocês poderem entender, tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os buffers simples é que eles possuem alta capacidade de corrente de saída, tá? Ou seja, nós temos que lembrar que esses componentes que a gente usa, né, as portas AND, a porta NOT, todos esse buffer inversor que a gente usou aqui, todos esses componentes, eles são componentes ativos. Existe um circuito eletrônico lá dentro com transistores que está, de alguma forma, forçando a tensão de saída dessas portas para ela ficar dentro daqueles valores, né, que vão estar zero se ele estiver entre 0 e 0,8 volts, e para ele está valendo 1 se ele estiver acima de 2,4 volts, tá certo? Até 5 volts. Mas existe um circuitinho eletrônico fazendo aquilo lá. E esse circuito, ele tem que fornecer a corrente necessária para que aquela tensão fique naquele valor, tá certo? E a gente não vai precisar entrar na eletrônica disso daí. O mais importante é a gente entender isso. A eletrônica, nesse caso, não é necessária, mas a gente tem que entender esse negócio da corrente. Por quê? Porque o que acontece se a gente tem uma fonte de tensão? Vamos imaginar um caso simples. Nós temos uma fonte de tensão, uma pilha, tá certo? E a gente coloca um resistor nessa pilha, né? Se a gente colocar um resistor numa fonte de tensão, vai começar a circular uma corrente, tá certo? E essa corrente, então, ela vai ser limitada pelo valor da fonte de tensão. E aí, se vocês se recordam bem, a gente pode tanto falar de uma fonte ideal, ou nós podemos falar de uma fonte real. Numa fonte real, o que acontece? Ela é modelada como sendo uma fonte e um pequeno resistor em série. E esse resistor novo que vocês estão colocando, ele é um resistor que está colocado entre esse resistor em série, que é interno à bateria, e esse que vocês estão colocando externamente, tá certo? E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que esses dois resistores em série, eles vão formar, na verdade, um divisor de tensão. Então, se a fonte original de tensão é uma fonte de 5 volts, vai existir uma corrente máxima que ele é capaz de gerar, porque a partir de uma certa tensão, o que vai acontecer com aquela tensão? Ela começa a cair até que ela arria, tá certo? Ela vai para zero, não tem capacidade de fornecer mais tensão. E aí, isso cria um problema, principalmente quando nós estamos interfaceando uma porta lógica com algum circuito externo, tanto na entrada quanto na saída, tá certo? Se a gente precisa pegar aquele valor 0 e 1 e usar isso, por exemplo, para colocar num relé ou numa bobina magnética que vai acionar, por exemplo, uma chave, alguma coisa desse tipo, pode acontecer dessa bobina ou desse relé dele consumir muita corrente, mais corrente do que o meu circuito original é capaz de fornecer. O que faz o buffer, então? O buffer, ele funciona como uma maneira de garantir uma grande quantidade, uma grande capacidade de corrente, de tal forma que quando a gente colocar ele com um circuito externo, ele consegue manter aquela tensão. Então, se é uma saída 1, ele vai ficar ali pelo menos em 2,4 volts. Tá certo? Se eu não tivesse o buffer, talvez ele arriasse e aquela saída 1 acabasse caindo para zero. Tá certo? Então, esse buffer simples, ele tem sim uma utilidade importante. Tá certo? Ele que faz esse papel
de interfaceamento de um circuito lógico com outros dispositivos eletrônicos, tanto na entrada quanto na saída. E assim a gente sabe o quê? Que entre buffers está tudo funcionando corretamente como deve. Tá certo? Então o buffer não é realmente uma coisa inútil. Tá? Nós vamos ver também que um buffer pode ser usado quando nós estamos, por exemplo, no limite do número de portas que a saída de uma porta é capaz de alimentar. Porque, como eu falei, tem corrente ali, tá certo? Se eu colocar isso em várias portas, tem corrente em cada uma dessas portas. Então, a gente tem que estar criando aí as condições para que ele tenha capacidade de enviar um sinal para todas essas portas. Se isso não é possível, a gente pode estar usando buffers para reforçar e aumentar essa capacidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que a gente chama de fan-out, tá certo? Nós já falamos de fan-out lá no começo do curso, mas seria bom a gente estar trazendo esse conceito de novo para a gente olhar isso com um pouco mais de cuidado, tá certo? Mas então, o que eu quero que vocês entendam é essa questão que antes, até agora, nós não estávamos falando nada sobre corrente, sobre tensão. A gente falou sobre tensão lá no comecinho do curso para dizer 0 volts é 0, 2,4 até para cima é 1. E não falamos mais nada, tá certo? Mas hoje nós vamos ter que falar um pouquinho sobre corrente e tensão em circuitos lógicos, tá certo? Para a gente poder entender essa questão dos buffers tri-state, tá? Então vamos fazer uma pequena revisão que eu chamei aqui um mínimo de eletrônica, tá? Na verdade não tem nada de eletrônica aqui de fato, é simplesmente realmente um mínimo que está ligado com conceitos, como eu falei, que vocês já deveriam ter visto lá no segundo grau, tá certo? Então são conceitos que inclusive vocês vão ver mais na frente aqui no curso de vocês, isso aqui vai ser trazido de novo e vai ser aprofundado, mas aqui eu vou passar alguns conceitos muito básicos que talvez até não seja novidade para vocês, ou para alguns pode ser que vocês estejam vendo isso pela primeira vez, mas de qualquer forma, são conceitos que são importantes para a gente aqui, tá certo? Então o que é esse mínimo de eletrônica, né? A gente sabe que esses circuitos lógicos, como eu comentei, eles envolvem circuitos eletrônicos e esses circuitos são de diferentes tecnologias, né? A gente tem a tecnologia TTL, tem a tecnologia CMOS. Se vocês forem ler lá no livro do Tosse, ele vai inclusive entrar e explicar como é que você configura um transistor no caso de um circuito TTL, como é que você configura o transistor no caso de um CMOS, mas nós não vamos estudar isso aqui, porque esse curso aqui é um curso introdutório, então nós não vamos assumir que vocês conhecem essa eletrônica que é chamada de eletrônica digital, tá certo? Mas tem alguns conceitos importantes, né? O primeiro conceito é que os circuitos lógicos envolvem o fluxo de correntes de e para diferentes portas lógicas. Então, quando eu conecto duas portas lógicas, a saída de uma na entrada de outra, ou a saída de uma em várias entradas de outras, vocês têm que imaginar que tem uma corrente fluindo, tá? Essa corrente, ela tanto pode entrar, como ela pode sair, tá certo? Ela pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Isso vai depender se a gente está com o valor 1 ou com o valor 0, tá? Tipicamente, num circuito TTL, para CMOS é um pouco diferente, mas num circuito TTL, se você está com a saída no nível 1, isso vai causar a saída de uma corrente. E se você tiver com a saída em nível 0, você vai estar causando a entrada de uma corrente na porta, tá certo? E essa corrente, a gente sabe que, primeiro, gera consumo de energia e gera calor, tá certo? E esse calor precisa normalmente ser dissipado para não danificar os componentes. Por isso que, às vezes, se você pega e coloca, por exemplo, uma resistência muito baixa, uma resistência muito pequena, e ele começa a puxar uma corrente muito grande, ele pode esquentar demais por conta dessa corrente que está passando, e isso pode acabar danificando o componente. É o que a gente chama de entrar em curto, tá certo? É basicamente isso que acontece. E aí, nesse ponto,
é que a gente vai colocar um conceito que é extremamente importante para os tópicos que nós vamos estudar na aula de hoje, que é o conceito de impedância. Eu não sei se vocês se lembram o que é uma impedância. A impedância, do ponto de vista elétrico, ela pode ser vista como a soma da resistência e da reatância. E aí eu vou tentar lembrar para vocês o que é uma reatância. A resistência, vocês estão acostumados, ela envolve aquele consumo de energia, geração de calor, é o efeito resistível, é quando você coloca um resistor numa fonte de tensão, vai passar uma corrente lá, esse resistor então possui essa resistência que vai gerar calor e vai consumir energia. Mas a reatância é um pouquinho diferente, né? A reatância é algo que impacta ou regula a relação tensão-corrente, tá certo? Lembrando, né, que pela lei de Ohm a relação tensão-corrente seria a resistência, né? Só que a reatância ela não consome energia e nem gera calor, tá certo? Ela é gerada pelos chamados efeito capacitivo e efeito indutivo, que é causado por capacitores e indutores. E aí, para a gente entender como isso funciona, porque olha, eu vou dizer um negócio para vocês, gente. Quando eu estudei isso lá pela primeira vez, lá no colégio, tá certo? Eu tinha muita dúvida de como é que funcionava essa questão da capacitância, da indutância. Eu lembro que tinha uma formulinha lá que eu podia fazer um cálculo, mas eu não lembro de. Era difícil de entender, mas por quê? Né? Eu falava assim, poxa, mas eu coloco uma bobina, a bobina ela é um fio de cobre, então vai dar corrente, vai dar um curto. Como é que a bobina vai dar curto? Né? E o capacitor ele fica aberto, então é como se não tivesse nada, não vai ter corrente nenhuma. O que está acontecendo? E aí, para a gente entender como funciona o efeito capacitivo e o efeito indutivo, a gente precisa entender uma coisa. Esses efeitos, tanto o capacitivo quanto o indutivo, eles não são efeitos que têm qualquer tipo de funcionamento pensando em corrente contínua. Tá? Não se fala em efeito capacitivo, efeito indutivo e em corrente contínua, porque em corrente contínua o máximo que isso pode causar é um transiente. É uma coisinha que acontece super rápido e para. Tá? Na verdade, esses efeitos, né, que causam a reatância são efeitos que só funcionam em corrente alternada. Vocês se lembram o que é corrente alternada? Corrente alternada é quando a tensão ela não fica constante, como numa bateria. Né? Na corrente alternada, ela sobe, vai até o máximo, depois ela desce, vai até o mínimo, depois ela sobe, vai até o máximo, e ela fica oscilando. Normalmente é um sinal senoidal, mas não necessariamente é um sinal senoidal. Pode ser um sinal triangular, pode ser uma onda quadrada, como nós vimos que é comum no caso dos circuitos lógicos, tá certo? E aí? Bom, é em corrente alternada que existe capacitância e que existe indutância. Ou, em outras palavras, que existe reatância. E uma coisa importante que a gente precisa entender é que a reatância só afeta corrente alternada. Se tiver corrente contínua, não é que não há efeito, tem um efeito, mas é um efeito transiente, é uma coisa que dura aí nanosegundos, às vezes picosegundos. Então, assim, não é algo que causa um impacto muito grande para a gente. Mas já na corrente alternada, o impacto da capacitância e o impacto da indutância é um pouco maior. Tá certo? Vamos tentar lembrar esses conceitos de novo. Né? Então, lembrar, nós temos corrente contínua, que é quando eu coloco uma tensão
como de uma bateria, ela fica constante, no máximo que pode acontecer é ela drenar toda a carga da bateria e essa tensão ir diminuindo até esgotar, quando eu esgoto uma bateria, certo? E existe a corrente alternada, que é aquela corrente senoidal, tá certo? Eu não sei se vocês conhecem, né? Existe um fato histórico interessante que aconteceu nos Estados Unidos no início do século XX, quando estava se tentando criar uma rede elétrica, certo? Originalmente, lá nas cidades americanas, não existia luz elétrica, as luzes eram de lampião, né, lampião a gás, ou de querosene, ou de outros tipos de combustível. As pessoas tinham que ir lá e abastecer todo dia os lampiões para eles ficarem iluminados durante a noite, né? E aí começou o Thomas Edison, né, que criou a lâmpada elétrica, tá certo? E começou a comercializar essa lâmpada elétrica e começou também a prover energia para a iluminação pública, né? E aí aconteceu um fenômeno que se chama a Guerra das Correntes, tá? Quem tiver interesse em conhecer, existe até um filme que tem no Netflix, procurem lá, A Guerra das Correntes, que vai explicar um pouquinho do que foi essa Guerra das Correntes. Mas o que acontecia basicamente é o seguinte: originalmente a eletricidade era fornecida na forma de corrente contínua. Só que a corrente contínua tem um problema, que é o seguinte: se a distância que tem que ser percorrida ela é uma distância muito longa, você começa a ter o quê? Você começa a ter dissipação da corrente por resistência, tá certo? Que o fio de cobre, apesar de ter uma resistência pequena, tem uma resistência, e aí quando você tem um fio muito longo, isso daí acaba causando uma perda de energia elétrica, tá certo? Isso vira calor, isso aí você perde, então assim, você não consegue levar o sinal muito longe, tá certo? E aí, um sujeito chamado Tesla, ele descobriu que se ao invés de você fornecer isso em corrente contínua, você fornecesse em corrente alternada, você não teria esse problema. Então você podia ter fios de longo comprimento que essa tensão ela poderia estar sendo enviada para lugares bem mais distantes. E aí a Guerra das Correntes foi a briga, né? De um lado o Tesla junto com o Westinghouse e do outro lado o Thomas Edison, né? Que defendia a corrente contínua e o Westinghouse ele defendia a corrente alternada, né? A gente sabe hoje que a corrente alternada ganhou essa guerra. Então, assim, não se usa mais corrente contínua para iluminação pública, né? Toda a corrente, aquela que a gente tem em casa, aquela que a gente usa nos postes públicos, é tudo corrente alternada. Por quê? Exatamente por causa dessa vantagem. E aí, para a corrente alternada, esses efeitos de capacitância e indutância, eles são importantes, né? O que são capacitores e indutores? Na verdade, capacitores e indutores são dispositivos que têm uma certa semelhança com resistores, porque tem algo parecido com uma resistência, mas isso vale somente para a corrente alternada, certo? Se tiver corrente contínua, esquece, tá? Mas tendo corrente alternada, é como se a gente tivesse uma resistência, ou seja, a relação tensão-corrente vai ter um certo valor, que é isso que nós estamos chamando de reatância. Mas isso no sentido de uma corrente alternada. E um ponto importante tanto da capacitância quanto da indutância é que essa reatância, que é o equivalente da resistência para a corrente contínua, a reatância é o equivalente para a corrente alternada, ela depende da frequência dessa corrente alternada.
E aí que a gente vai entender como é que a coisa funciona, né? No caso dos capacitores, nós vamos ter uma alta reatância em baixas frequências e uma baixa reatância em altas frequências, tá certo? Vamos ter reatância infinita para corrente contínua. Então, se a gente colocar um capacitor, ele vai ter uma correntezinha transiente, depois para, não tem corrente mais, porque o capacitor carrega e aí não tem mais corrente. Mas se a corrente está oscilando, o que acontece? Ela consegue fluir pelo capacitor. E aí, isso cria uma reatância, né? Que é o quê? É o equivalente de uma resistência para corrente alternada. Tá certo? Os indutores, eles têm um comportamento ao contrário dos capacitores, né? Eles causam uma alta reatância a altas frequências e baixa reatância a baixas frequências, tá certo? A gente diz então que a reatância é zero para a corrente contínua. É aquele negócio, se você colocar uma bateria no indutor, ele vai pensar que é um fio de cobre. Ele só está enrolado, mas não vai ter, pode ter um efeito transiente de novo, mas não vai acontecer mais nada, tá certo? Então, a gente pode imaginar a corrente contínua como frequência zero, né? Nós vamos ter resistência infinita, no caso do capacitor, e vamos ter reatância infinita, né? E reatância zero para o caso do indutor, tá certo? E aí é que a gente vai usar esse conceito de... outra coisa importante para falar sobre reatância é o efeito que a reatância causa, tá certo? Essa reatância, ela causa um deslocamento da onda senoidal, tá certo? Dependendo se ela for uma capacitância ou uma indutância, a gente vai deslocar para frente ou para trás essa onda. E nós vamos ter o que a gente chama de um atraso de fase, tá certo? Mas tudo isso vocês vão aprender mais para frente, tá certo? A única coisa que eu quero que vocês guardem disso tudo é o fato de que, para a corrente alternada, existe um negócio chamado reatância. Essa reatância é algo parecido com uma resistência, com a diferença que ela não consome energia, tá certo? Ela simplesmente causa uma modificação naquela relação tensão-corrente, tá certo? Então é isso que eu quero que vocês guardem. E aí é que entra esse conceito que é o conceito importante de hoje, da nossa aula de hoje, que é esse conceito de impedância, né? A impedância é uma grandeza que integra resistência, capacitância e indutância, tá certo? Por quê? Porque todo sinal, e aí já não estamos mais falando de uma corrente alternada com uma frequência fixa, que nem é a nossa tensão da tomada, né, que são 60 Hz, normalmente 110 volts ou 220 volts, nós estamos falando de uma onda qualquer que carrega algum tipo de informação. Essa onda, ela tem componentes em diversas frequências. E aí, o efeito dessa impedância nessa onda é o efeito que regula essa relação tensão-corrente. Tá certo? Então, de uma certa forma, para uma corrente alternada, se eu tenho uma baixa impedância, isso implica em correntes altas. Se eu tenho uma alta impedância, eu tenho uma corrente baixa que pode, às vezes, ser próxima de zero. Tá certo? Então, dependendo da impedância, pode ser que eu coloque uma impedância tão alta que, apesar de estar tendo uma corrente, ela é tão pequenininha que é como se fosse zero, é como se não tivesse corrente nenhuma. Tá certo? E como o estado lógico dos nossos circuitos lógicos, ele é definido pela tensão, a impedância acaba afetando o funcionamento dos circuitos lógicos. Tá certo? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Tá? Quer dizer, tem todo esse discurso para falar de impedância, que impedância é a integração da resistência com a reatância, e a reatância ela pode ser devida à indutância ou à capacitância, que na verdade é como se fossem resistores, não são resistores, mas é como se fossem válidos para corrente alternada e para qualquer tipo de forma de onda que tenha alguma componente de algum tipo de frequência
dentro dessa forma de onda, certo? Mas eu não quero entrar em muito mais detalhe além disso, porque de repente vocês vão ver isso mais lá na frente no curso, com muito maiores detalhes do que eu estou passando aqui para vocês. É realmente aqui só para a gente entender esse conceito de impedância, tá? Porque esse conceito de impedância ele é fundamental para a gente entender o conceito de buffer tri-state, tá certo? Mas antes da gente ir para o buffer tri-state, vamos falar um pouquinho de algumas outras coisas também que estão ligadas com essa questão da corrente e, portanto, estão ligadas com essa questão da impedância. Tá? É aquele conceito de fan-out que eu comentei com vocês. Né? O fan-out é o número máximo de portas lógicas de uma mesma família que a saída de uma porta lógica é capaz de acionar, permanecendo dentro das especificações da família. Certo? Então, se você olhar lá numa determinada porta, você vê que o fan-out desse chip, o fan-out desse componente é 10, isso significa que aquela saída pode ser colocada em 10 outras entradas que o circuito funciona direito. Se você colocar 11, pode ser que não funcione direito. Se você colocar 20, tem grande chance de não funcionar direito. Tá certo? Aí vai depender muito o quê? Do fabricante e de quanto que ele deixou o circuito com maior qualidade do que o que ele precisava deixar, que é da especificação da norma, para poder fazer um produto de boa qualidade, tá certo? Mas a gente não tem garantia absolutamente nenhuma, tá? Nesses casos aqui, como eu falei, a gente pode usar aquele buffer simples, né? Então, ao invés de eu ligar uma porta em 11 outras portas, eu posso ligar ela em 5 portas e mais um buffer. E esse buffer eu ligo em mais 6 portas, tá certo? E aí fico dentro do meu fan-out, tá certo? E a gente consegue ter um funcionamento adequado do nosso circuito. Mas um outro conceito importante, né, porque isso vai acabar aparecendo para vocês, e aqui também eu não quero entrar no detalhe da eletrônica, mas é importante que vocês saibam da existência delas, né, são as portas Open Collector, né, as portas em coletor aberto. Tá? Tem a ver com eletrônica digital, e se vocês forem fazer o curso de eletrônica digital lá na frente, vocês vão estar entendendo melhor essa questão do Open Collector. Mas aqui, a única coisa que a gente tem que ficar na cabeça é o seguinte: essas portas em Open Collector são portas em que o fan-out do circuito ele pode ser customizado. Eu posso definir esse fan-out eu mesmo, simplesmente colocando um resistor na saída da porta indo para VCC. E aí eu consigo calcular a corrente e com isso eu consigo, por exemplo, aumentar a capacidade de fornecimento de corrente de uma porta e eu posso estar aumentando o fan-out daquela porta. Tá certo? Então, assim, por enquanto, a única coisa que vocês têm que guardar, isso quando forem fazer lá o laboratório, é que o uso de portas Open Collector, ele demanda maiores conhecimentos de eletrônica digital para a gente configurar corretamente o fan-out do circuito. Então, se vocês pegarem uma porta que seja em Open Collector e conectar num outro circuito, não vai funcionar. Porque para funcionar você teria que colocar um resistor de pull-up, e o valor dessa resistência do resistor de pull-up, vocês precisariam saber o que vocês estão fazendo para poder calcular o valor desse resistor, dada a corrente que vocês querem que passe lá, que vai estar ligado com o possível fan-out que essa porta é capaz de fornecer. Tá certo? Então eu coloquei aqui essa questão das portas Open Collector, mais como uma curiosidade, né, para vocês saberem assim, olha, por enquanto não vamos mexer com Open Collector, tá certo? Se você tiver uma porta end em Open Collector e uma que é normal, use a normal e não use a de Open Collector, tá? Eu falo isso porque quando às vezes o pessoal vai lá para o laboratório, conecta, pega lá no almoxarifado uma porta Open Collector, não funciona e depois não sabe por quê. Por causa disso que a gente falou aqui. Tá certo? Então eu trouxe esse assunto aqui porque é importante vocês saberem disso, e quando vocês fizerem o curso de eletrônica digital lá na frente, vocês vão entender com maiores detalhes tudo que a gente está falando aqui.
tá certo? Isso aqui é uma espécie de uma prévia do que vocês vão ver lá na frente, tá? Legal. Tudo isso para a gente falar do buffer tri-state. Nós vimos o buffer inversor, nós vimos o buffer simples e nós temos esse terceiro tipo de buffer, que é chamado de buffer tri-state. Esse buffer, ele tem um terceiro estado adicional àqueles estados 0 ou 1. Né? Todo circuito lógico tem esses dois estados, né? O estado 0 e o estado 1. O buffer tri-state tem um terceiro estado, por isso que tem esse nome tri-state, né? Que é o estado de alta impedância. E como que ele funciona? Né? Vocês estão vendo que ele tem uma terceira entrada, que é essa entrada E, que está aqui no circuito? Então, tem duas variações de buffer tri-state. Né? O buffer tri-state normal, em que a gente entra a entrada E, que ele vai entrar em alta impedância se o valor da entrada E for igual a zero e vai funcionar normalmente se o valor de E for igual a 1. Tá certo? O outro buffer é um buffer que funciona ao contrário desse. Né? Ele vai entrar em alta impedância se o E for igual, o E barra, né? Então se o E for igual a zero, ele vai entrar em alta. Não, ali já está o E barra. Se aquele sinal E barra ele for igual a zero, ele vai estar com a saída A, e ele vai copiar a saída a entrada na saída, e se ele tiver igual a 1, ele vai entrar em alta impedância. É o contrário, tá certo? O buffer tri-state normal, a gente precisa colocar 1 para ele funcionar e 0 para ele entrar em alta impedância. E o buffer tri-state invertido, ele vai entrar em alta impedância com 1 e com 0 ele vai estar funcionando normalmente, tá certo? Então, são duas variações, mas a gente acaba usando mais o da esquerda ali, que é o mais comum, mas o outro também existe em algumas situações, ele pode ser interessante, tá certo? Bom, já falamos, né? Por que tri-state? Porque nós temos esse terceiro estado, que é o estado de alta impedância, que a gente muitas vezes vê isso colocado como Z, tá? Então, às vezes, quando vocês estão fazendo uma simulação, por exemplo, de um circuito que tenha um buffer tri-state, ele vai ter esses três estados, 0, 1 e Z, tá certo? Então, esse Z significa que ele está em estado de alta impedância. E aí, vocês podem perguntar, e para que serve esse buffer tri-state? Tá? Esse buffer tri-state, ele serve para a gente poder conectar diferentes portas numa mesma linha. Tá? Vocês lembram quando eu falei lá no comecinho do curso que a gente não pode colocar junto a saída de duas portas diferentes? Por quê? Porque se as duas tiverem com saída 1, não vai acontecer nada. Se as duas tiverem com saída 0, também vai funcionar direitinho. Mas se uma tiver com valor 1 e a outra tiver com valor 0, o que vai acontecer? Você vai causar um curto, o circuito vai parar de funcionar adequadamente e pode, inclusive, ir para um estado instável que a gente não sabe qual que é, se vai ser 1 ou 0. Se eu estou juntando 1 e 0 ali, tá certo? Isso vai depender um pouco da tecnologia. No caso do CMOS vai acontecer uma coisa, no caso do TTL vai acontecer outra coisa, mas a gente tem que entender que não é para fazer isso. Mas e se a gente quiser conectar várias saídas numa mesma linha? Para isso que servem os tri-states, tá certo? Então vocês podem ver nessa figurinha aqui, nós temos 3 tri-states conectados na mesma linha, tá? Como que isso é possível? Falou que não podia conectar? Então, isso é possível por causa desse terceiro estado, que é o estado de alta impedância, tá certo? Só que tem uma ressalva, né? Eu posso conectar vários tri-states numa mesma linha, mas somente um desses tri-states ele pode estar habilitado. Todos os outros têm que estar em estado de alta impedância. Por quê? Se tiver alta impedância, não tem corrente, então o circuito funciona corretamente.
tá certo? A corrente vai a zero e ele vai funcionar corretamente. Então, de uma certa forma, o buffer tri-state, se a gente quiser olhar isso metaforicamente, ele funciona como uma chave. É como se eu ligasse e desligasse. É como se eu tivesse um circuito com um interruptor, só que não é um interruptor que é liga-desliga manual, que eu vou lá e ponho o dedo e mexo. É um interruptor que é controlado por um outro sinal lógico. Entendeu? Então, se for aquele tri-state comum, né, se eu tiver um sinal lógico 1, ele vai conectar. Ou seja, vai tirar do estado de alta impedância. Se eu colocar 0, ele entra em alta impedância, é como se eu estivesse desconectando esse tri-state do circuito. Tá certo? Não é um conceito tão difícil, tá? Mas ele precisa que a gente entenda o que a gente está fazendo. Tá certo? Então nós estamos juntando várias saídas de várias portas, mas a gente garante que somente um deles vai estar funcionando normalmente, ou em 1 ou em 0. Todos os outros vão estar em alta impedância, então é como se eles estivessem desconectados do meu circuito. Tudo bem, gente? É essa que é a ideia. É como se fosse uma chave, né? Um interruptor, só que um interruptor que é controlado por um outro sinal lógico que vai ser 0 ou 1. Só isso. Tá certo? Legal. E como que a gente usa os buffers tri-state? Tá certo? Esses buffers tri-state, eles são usados para operar isso que a gente está chamando de barramento de dados. Certo? Vocês perceberam agora por que esses dois temas estão correlacionados? Esse conceito de um dispositivo que pode ser comutado para uma saída de alta impedância, ele permite que eu opere isso que nós estamos chamando aqui de um barramento de dados. O que é um barramento de dados? Um barramento de dados é algo que acontece todas as vezes que eu vou ter múltiplos dispositivos compartilhando uma mesma linha ao mesmo tempo. E como que isso é possível? Com o uso de tri-states. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses tri-states junto com decodificadores. Vocês lembram por quê? Vocês lembram o que um decodificador faz? O que acontece num decodificador? Eu coloco um número na entrada, na saída eu tenho o quê? Todas elas ficam com 0, com a exceção de um deles, que fica 1. Se eu pegar agora a saída desse decodificador e usar ela para controlar os meus tri-states, eu consigo garantir que somente um dispositivo está escrevendo no barramento simultaneamente. Tá certo? Normalmente, a gente está falando aqui de uma linha, mas normalmente não é uma linha só. Você está trafegando, na verdade, várias linhas que vão corresponder a um dado, uma mensagem, uma palavra de um certo tamanho, ou seja, de n bits, tá certo? Que está sendo produzida por diferentes dispositivos. Tá? Então, ó, nesse exemplo que nós temos aqui, nós vamos ter esse barramento, que é essa linha central, que está pendurado, né? Vocês percebem que tem um microprocessador, nós temos ali um dispositivo 1, que é um contador de 8 bits, o dispositivo 2, que é um decodificador de teclado, o dispositivo 3, que é um buffer, né? Como é que chama? 74126, tá certo? E todos eles, ó, se vocês forem olhar ali bem, né, olhem com cuidado ali, vocês vão ver que todos eles estão protegidos por buffers tri-state, tá certo? Todos eles com buffers de saída, tá certo? E olha que legal. Se agora a gente chavear de um para o outro, a gente consegue fazer a transferência de dados, nesse caso aqui, para esse microprocessador, uma CPU, tá certo? Então, assim, eu posso ter um contador que vai e coloca um valor no barramento. O microprocessador vai ler aquele valor. Aí eu jogo
esse contador em tri-state e vou habilitar o dispositivo 2, que é um decodificador de teclado. Aí o que eu tiver teclando no meu teclado vai ser colocado no barramento. O microprocessador vai ler o que a gente está teclando, tá certo? E aí, se eu quiser, né, ter aí umas chaves de switch que estão ali naquele buffer, eu vou poder colocar o valor dessas chaves também no barramento e o microprocessador vai estar fazendo uso daquela informação. Então, olha que legal, né? Um barramento, ele funciona mais ou menos como uma lousa, imagina uma lousa de sala de aula, tá certo? Em que somente uma pessoa vai lá e escreve ao mesmo tempo nessa lousa. Mas o que acontece? Todo mundo que está olhando para a lousa é capaz de ler o que está escrito na lousa, tá certo? Só que uma pessoa só de cada vez que vai lá escrever. É isso que um barramento faz. Eu tenho vários dispositivos que estão ali olhando para o barramento, cada um deles pode escrever somente num determinado instante de tempo e todos podem ver. Nesse caso aqui não, porque a gente só tem um que está fazendo leitura, né? Os outros estão só fazendo escrita. Mas vocês vão ver um exemplo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ele pode fazer leitura e escrita no mesmo barramento, tá certo? Então, a gente percebe que esse modelo, e eu falei de lousa, porque esse modelo é conhecido como modelo Blackboard, né? É o que está sendo implementado dentro de um barramento, tá certo? Então, é assim que funciona um barramento. Então, vocês percebem que para o barramento funcionar, é extremamente necessário que a gente use esses buffers tri-states, senão o barramento não pode funcionar dessa maneira, tá certo? Essa junção dos circuitos decodificadores controlando um conjunto de buffers tri-state, se vocês olharem com bastante cuidado, vocês vão ver que isso não deixa de ser um tipo alternativo de multiplexador, tá certo? É como se fosse um multiplexador implementado com tri-states. A vantagem da gente fazer isso com tri-states é que esse acesso pode ser feito fisicamente em pontos mais distantes, tá certo? Senão eu teria que estar usando, por exemplo, um multiplexador local, e isso às vezes é mais complicado. Então, quando eu tenho vários dispositivos diferentes que estão querendo se conectar no barramento, é mais fácil a gente fazer isso com tri-state. E isso também cria uma extensibilidade, ou seja, se eu não estou ocupando todas as entradas de um codificador, eu posso estar acrescentando novos dispositivos no barramento, desde que o decodificador esteja suportando. E se não estiver suportando, a gente pode colocar um decodificador maior para poder estar controlando e com isso resolver o problema. Tá certo? Esse barramento, como eu falei, né, esses diferentes dispositivos, eles podem só ler, que nem no caso do microprocessador daquele slide anterior, só escrever, como é o caso daquele slide anterior, aqueles 3 dispositivos, ou o meu dispositivo pode ler e escrever coisas nesse barramento. Já vamos ver um exemplo aqui que vai clarear um pouco para vocês, tá certo? Além disso, seguindo aquele modelo que a gente chamou de Blackboard, esse processo de leitura ele pode ser simultâneo. Então, se eu tiver vários dispositivos lendo do barramento, todos eles podem ler em paralelo, tá certo? O mesmo dado está sendo lido por diversos dispositivos ao mesmo tempo. Então, apesar de só poder haver um único que está escrevendo no barramento a cada instante de tempo, todos podem estar vendo o que está naquele barramento. Isso é extremamente útil, nós vamos ver lá na frente, para a construção de circuitos que vão dar origem ao nosso computador. Tá? Esse conceito de barramento ele está na raiz do funcionamento de um pequeno computador ou de um pequeno processador, tá certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente do curso. Tá certo? Legal? Bom, normalmente a gente já usou isso lá em algumas aulas anteriores, mas agora que nós estamos introduzindo formalmente esse conceito, a gente usa essa notação de barramento. Em inglês o pessoal fala bus, tá certo?
em português é barramento. É importante, às vezes, saber como é que isso é falado em outras línguas, porque a gente pode estar procurando textos em inglês, tá certo? Esse barramento, normalmente, ele incorpora um grande número de linhas paralelas que vão ser correspondentes aos n bits de uma palavra de memória que é processada simultaneamente. Tá? Então, esse tipo de representação que está aqui é uma representação típica, não é a única, tá? Mas é uma representação típica de um barramento. Ao invés de eu ficar mostrando lá as n linhas que compõem esse barramento, eu pego e coloco essa linha mais grossa, e aí eu coloco linhas finas que se conectam nessa linha mais grossa. E aí, para a gente saber quem é quem, a gente coloca aquela numeração ali, tá certo? Então, olha, observem ali, esse barramento, ele se chama B, e vocês percebem que tem ali 3.0? Isso significa que nós temos 4 linhas nesse barramento. Se eu tivesse 8 linhas, seria o quê? 7.0. Se eu tivesse 16 linhas, seria 15.0. E assim por diante, tá certo? E aí, se eu quiser pegar uma dessas linhas, eu pego, coloco aquela linha fina e coloco lá, B3, B2, B1, B0. Então eu consigo pegar uma linha específica para poder trabalhar, tá? Essa representação aqui é uma representação que eu tirei aí de uma ferramenta de edição de circuitos lógicos, que se chama Quartus 2, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela lá na última aula do curso, e vocês vão estar usando essa ferramenta depois lá no curso de laboratório, no EA 773, para poder estar desenvolvendo os circuitos que vocês vão utilizar, tá certo? Então, essa figura, inclusive, eu tirei, eu fui lá, desenhei a figura no Quartus 2 e escaneei ela e coloquei ela aqui para vocês enxergar, tá? Tá claro, então, gente, como é que é? Quer dizer, essa linha grossa é como se fossem várias linhas. E aí, para eu poder identificar cada uma dessas linhas, a gente desce uma linha fina e a gente identifica ali o número exato dessa linha, número 3, 2, 1 ou 0. Tá certo? Tá perfeito? Nós vamos ver alguns exemplos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro isso para vocês, tá? Ó, aqui já temos o primeiro exemplo que pode mostrar o funcionamento do nosso barramento, tá certo? E a gente vai perceber que se a gente não usa barramento, o nosso circuito vai ficar ilegível, porque vai ser tanto fio que a gente não vai conseguir entender o que o circuito está fazendo. Então, uma das funções do uso de barramentos é para aumentar na legibilidade do meu circuito lógico, tá certo? Olha como fica mais legível, tá? Aqui nós temos um registrador do tipo pipo, né? Que eu coloquei aqui, e nós temos a entrada, nós temos, apesar do registrador ter 5 bits, nesse caso nós estamos usando só 4 bits dele, tá certo? Eu tenho uma entrada de 4 bits. Vocês repararam que ao invés de colocar 4 entradas, eu coloco uma única entrada e faço essa entrada sair num barramento. E aí vocês vão ver que vai aparecer lá, B 3.0. E a entrada vai ser input 3.0. Então o valor da entrada tem que ser compatível com o número de linhas que tem no barramento. Eu não posso ter, por exemplo, uma entrada 5.0 e internamente um barramento 8.0. Tem que bater a entrada com o tamanho do barramento interno. Mas vocês percebem que o nome pode ser diferente, tá? Eu posso estar colocando input e B, tá certo? Se eles tiverem o mesmo número de linhas, não tem problema nenhum. Aí o que eu estou fazendo? Eu coloquei aquele barramento. Aí, como o meu CI trabalha com as entradas individualmente, eu vou ter que fazer o quê? Eu derivo aquela linha pequenininha, tá certo? Para poder pegar ali as entradas B0, B1, B2 e B3 e alimentar elas no meu circuito integrado. Mas, principalmente em ferramentas como essa do Quartus 2, eu posso muitas vezes usar uma notação simplificada, que é essa que vocês estão vendo ali. Ó. Eu tenho um barramento que entra num tri-state e sai o barramento do tri-state. O que significa isso? Que se esse barramento tiver 8 bits, é como se eu tivesse 8 tri-states. Todos eles controlados por uma mesma entrada. Tá certo? Então a gente usa essa notação mais compacta. Só tem um tri-state conectado com barramento na entrada e na saída. Tá
certo? E a entrada de controle está controlando todos os tri-states que estão atuando naquele circuito, tá? Na saída aqui também, olha, eu faço a mesma coisa. Eu peguei a saída do meu registrador e peguei aquelas 4 linhas e saí com uma única saída também, que é output 3.0, tá certo? Então, é assim que a gente faz, tá certo? E aí esse circuitinho aqui a gente pode estar colocando ele de uma forma mais compacta, como esse circuito que está ali na esquerda, tá certo? Que tem uma única entrada, uma única saída, mas vocês percebem que é uma linha grossa. Isso significa que são 4 linhas na entrada, 4 linhas na saída e um único clock. Mas vocês percebem como fica mais legível a gente olhar para aquele componente do que para olhar para esse individual que está aqui no meio, que tem um monte de fio entrando, a gente se perde até na quantidade de fios, tá? Então é muito interessante essa notação em forma de barramento, porque isso facilita muito a compreensão do funcionamento do circuito. Ao invés de ter um monte de linha lá que vai poluir completamente o meu diagrama, a gente consegue entender claramente como que o circuito funciona, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui de um barramento. E a gente, nesse exemplo, vai usar aquele registrador que a gente fez aqui. Nós construímos aqui um registrador que tem uma entrada de 4 bits, tem uma saída de 4 bits e tem um clock, tá certo? Então nós estamos usando agora esses 4, nós vamos estar usando 4 registradores desse tipo e conectando ele num barramento, tá? Como que nós vamos poder fazer isso? Usando os tri-states, tá certo? Então, ó, vamos tentar olhar para esse circuito e tentar entender o que ele está fazendo. Olha, eu tenho uma entrada ali do lado esquerdo que eu chamo de seletor, tá certo? Esse decodificador aí é um decodificador de 2 para 4, tá certo? Então eu consigo colocar uma entrada que é 0, 1, 2 ou 3, tá certo? E aí ele vai habilitar uma daquelas 4 saídas, tá certo? Que é o Y10, Y11, Y12 e Y13, tá certo? Todas as outras ficam em 0 e uma delas fica em 1. Vocês perceberam como é que funciona esse circuito? Eu coloco ali no seletor qual dos registradores que está escrevendo no barramento e o decodificador vai lá e habilita o tri-state para aquele escrever no barramento. E todos os outros ficam em alta impedância. Tá certo? Então é assim que a gente faz. E vocês perceberam um detalhe desse barramento? Vocês percebem que ele realimenta, olha, ele é quase que circular, não é completamente circular, mas ó, ele realimenta todos os outros registradores. Vocês estão entendendo? Então, olha, a mesma entrada está na entrada de cada registrador. E aí, para eu escolher qual registrador que eu quero que esse valor seja colocado, eu vou usar aquele clock, tá certo? Repara que o clock também eu coloquei uma entrada ali de clocks, tá certo? Exatamente para poder habilitar. Eu posso até, se eu quiser, habilitar mais de um ao mesmo tempo, tá? Nesse caso aqui não tem problema, porque as linhas são separadas. Então, se eu quiser, eu posso até acionar os 4 registradores ao mesmo tempo. Mas, normalmente, para que a gente usa um circuito como esse? Vamos supor que eu quisesse transferir o conteúdo ali do primeiro registrador lá em cima para o registrador mais de baixo, tá certo? O que eu vou fazer então? Aquele lá de cima é o registrador 0, então eu vou colocar 0 ali no seletor. Ao colocar 0 no seletor, ele vai deixar somente a saída do registrador 0 ir para o barramento. Indo para o barramento, ela realimenta os 4 registradores, e aí vamos supor que eu queira colocar lá no registrador lá de baixo, tá certo? Que é o registrador 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar naquela linha de clocks o clock 3, e então o valor que está no barramento vai ser transferido para o registrador 3. Vocês percebem como isso é legal? Como isso permite a construção de uns tipos de circuitos que vocês nem imaginaram que era possível construir?
e permite esse negócio do barramento dele, dessa circularidade, dele poder ser realimentado, e aí eu posso transferir o valor de 1 para 2, o valor de 0 para 1, o valor de 1 para 3, sei lá, posso fazer o que eu quiser, controlando aqueles sinais de entrada, olha, o seletor e o clocks, tá certo? Então, eu espero que com esse exemplo aqui, vocês tenham compreendido como funciona um barramento, tá certo? Basicamente, os barramentos são uma variação disso que está aqui. Todos eles funcionam exatamente desse jeito, tá certo? A diferença é se eu uso um decodificador com 2 para 4, se eu uso de 3 para 8, se eu uso de 4 para 16, entendeu? Vai depender do tamanho, do número de linhas que eu estou querendo escrever no meu barramento, tá certo? Aí eu vou ter que escolher um decodificador ali adequado. Tá ok? Deu para entender, gente? Tranquilo? Legal. Bom, vocês vão perceber que, além dos buffers tristates, vão existir alguns circuitos integrados que já têm esses tristates dentro do próprio circuito. É o que a gente chama de um registrador tristate. Um registrador tristate é um registrador normal que tem uma saída em tristate. Tá certo? Então, ó, dei uma olhada aqui. Nesse caso aqui, esse 74173, eu tenho duas habilitações. Eu tenho habilitação de entrada e eu tenho habilitação de saída. Tá certo? Então vocês podem perceber como ele funciona. Se eu colocar 0 e 0 naquelas entradas IE1 e IE2, né, eu vou então habilitar aquela entrada D0, D1, D2, D3. Tá certo? Por quê? Tipicamente, essa entrada vai vir de um barramento. Tá certo? E aí eu vou escolher por copiar ou não copiar aquela entrada. Por isso que eu tenho essa habilitação de entrada. Porque se eu tiver vários registradores tristate como esse, eu posso escolher qual deles que vai ser carregado. Eu não sou obrigado a carregar todos eles. Tá certo? E ele tem também aquele habilitação de saída. Né? Se eu colocar ali OE em 0, OE2, OE1 em 0, OE2 em 0, eu vou habilitar o meu tristate para que ele possa escrever. Tá certo? Então tem a tabela verdade ali, dá para a gente entender. Né? Na verdade, aí só vai ser interessante para a gente ali aquelas saídas ali que estão com o IE1 e IE2 em L. Tá certo? Como é que chama? Esse DN, ele vai simplesmente, é o valor da entrada, né, que eu estou usando, ele vai escrever 0 ou 1, tá certo? É aquilo que a gente está acostumado a fazer. A única coisa que tem adicional nesse registrador tristate é que ele tem a saída em tristate. Então eu posso escrever ela num barramento, por exemplo. Posso usar esse registrador tristate num barramento. Tá? E vocês vão perceber que ao fazer isso, vocês vão permitir, inclusive, um circuitinho melhor do que esse que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque nesse circuito aqui, eu estou selecionando o valor da entrada pelo clock. Mas como o 74173 tem aqueles enable da entrada, eu posso usar eles, então, também para poder escolher qual dos registradores que vai estar copiando o valor da entrada. E aí nós podemos ter o uso do 74173 num barramento. Tá? Essa figurinha aqui é somente uma figurinha mais completa, né, do registrador tristate. Vocês percebem que tem ali 3 entradas, tem 4 entradas, tem 4 saídas, tem o clock e nós temos aquelas duas entradas, né, IE1 e IE2, OE1, OE2, IE1 e IE2. Percebam que tem ali um end comercial, né, isso é uma terminologia do I3E para significar que você tem que ter os dois simultaneamente ativos para que você tenha o funcionamento do circuito. Isso aí tem a ver com alguns tipos de uso em que eu quero usar de um jeito ou de outro, mas se eu quiser, eu simplesmente junto os dois, coloco um único sinal de controle e a coisa funciona corretamente. Tá certo? Então, esse aqui é a cara do 74173. E aí, olha, esse circuito que está aqui
é uma espécie de uma refatoração daquele outro circuito que a gente fez, agora, que a gente fez, né? Agora usando registradores tri-state. Tá? Então nós temos aqui 4 registradores tri-state, tá certo? E vocês vão perceber que nós temos ali um barramento. Tá? Qual das linhas ali que é barramento, hein, gente? Deem uma olhada lá. Tentem olhar ali. Ó. Eu tenho, ó, na entrada ali eu tenho aquela linha que eu chamei de SI, que tem ali um sinal cell-in. Tem uma outra linha que eu chamei de SO, que tem uma entrada cell-out. Tá certo? Na saída desses decodificadores, eu vou ter ali uma outra linha que eu chamei ali de ENI, de 4 bits, e tem uma linha lá embaixo que vai ser o ENO, que também é de 4 bits. Qual que é de fato aqui o barramento principal? Na verdade, gente, todos eles até que podem ser chamados de barramento. Tá? Por quê? Porque qualquer coisa que é usada para transferir um dado à distância pode ser um barramento. O que acontece é que todos esses outros que eu falei, olha, como é que chama? O SI, o SO, o NI e o NO, eles têm uma característica. Só tem um único dispositivo que escreve no barramento. Certo? Quando a gente tem uma situação como essa, que a gente tem um único dispositivo escrevendo no barramento, a gente chamar isso de barramento é forçar um pouco a barra, mas não deixa de ser, tá certo? Mas certamente não é o barramento mais importante que nós temos no circuito. Qual que é o barramento importante que nós temos nesse circuito? Né? É exatamente aquele barramento que nós estamos chamando de B. Vocês percebem o que o B está fazendo? Olha lá para o meu registrador tri-state, tá certo? O que está acontecendo? Eu tenho a entrada ali do lado esquerdo lá em cima, né? 1D, 2D, 3D e 4D, e tenho a saída ali à direita, 1Q, 2Q, 3Q e 4Q. Vocês perceberam que tanto a entrada quanto a saída estão escrevendo no mesmo estão conectados no mesmo barramento? E vocês perceberam que os 4 registradores tri-state estão conectados no mesmo barramento? Pois é, isso só é possível por quê? Porque todos eles são protegidos por tri-state. Tá certo? Se ele não fosse protegido por tri-state, nós não poderíamos fazer isso. Nós estaríamos causando um enorme de um curto-circuito. Tá? Mas, como eles são protegidos por tri-state, eu posso fazer isso. Então, esse aí é que é o barramento principal. Por quê? Porque eu tenho 4 dispositivos diferentes que estão escrevendo no mesmo barramento. E da mesma forma, esse barramento está também alimentando as entradas dos 4 registradores. E aí, como é que a gente transfere o dado de um registrador para o outro? Parecido com o que nós fizemos no outro. No outro a gente usou o clock. Aqui nós vamos usar o mesmo clock. Reparem que o clock está entrando nos 4 registradores. Tá certo? Mas e aí? Então os 4 vão copiar? Não. Porque nesse caso nós temos ali aquele enable. Tá? Aquelas entradas G1N e G2N são o enable de entrada, e aquelas entradas MN e NN são os enables da saída. Percebe? E vocês viram que legal? A gente colocou 2 decodificadores aqui. Por quê? Porque naquele primeiro decodificador de cima, que eu tenho aquela minha entrada cell-in, imagina esse cell-in como sendo umas chavinhas ali que está com 0 ou com 1, tá certo? Eu posso selecionar o número do registrador que vai copiar o que está no barramento. E o registrador de baixo, que é o cell-out, eu vou colocar o número do registrador que vai escrever no barramento.
Então a gente pode fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez ali no circuito anterior, tá certo? Vamos supor que eu queira escrever aí, nós temos aqui o primeiro é 0, o segundo é 1 e o terceiro é 2. Vamos supor que eu queira inicialmente fazer com que 2 escreva no barramento. O que eu vou fazer? Eu vou lá no cell out e coloco 2, porque o cell out que controla os tristates. Aí o que vai acontecer? Somente aquele registrador, o terceiro ali, né, o 0, 1, 2, é que vai escrever no barramento. Os outros todos vão ficar em alta impedância, tá certo? E aí eu vou lá no meu cell in e seleciono o quê? Vamos supor que eu queira copiar ele para o registrador 0. Eu coloco 0 lá em cell in, tá certo? E aí quando vier o pulso de clock, ele vai pegar aquele valor que está no barramento, que é o conteúdo do registrador 3, do registrador 2, e vai transferir esse valor para o registrador 0. Tá certo? Então, manipulando aquelas entradas cell in e cell out, eu consigo controlar a transferência de dados de um registrador por outro por meio de um barramento único. Vocês percebem que legal esse negócio aqui? É aquele negócio, se vocês quisessem, poderia ser feito com um multiplexador, mas dá muito mais trabalho fazer com multiplexador, tá certo? Nesse caso, multiplexador comum, porque no fundo o tristate não deixa de ser também um tipo alternativo de multiplexador. Tá? Mas aí ele permite que a gente crie esses barramentos, e esses barramentos então eles vão estar colocando um valor diferente a cada instante de tempo, de acordo com a configuração de entrada que a gente habilita aí no nosso circuito. Tá? Então dá para fazer umas coisas muito legais com esses barramentos, né? Nós vamos depois ver isso em alguns exercícios, tá certo? Vocês vão estar fazendo os exercícios para entender melhor, mas o barramento é o grande pulo do gato que permite que a gente consiga construir pequenos computadores, tá certo? Nós vamos ver que vai ter ULA que vai escrever no barramento, vai ter saída de registrador que vai escrever no barramento, pode ter uma memória que está escrevendo no barramento, pode ter uma entrada de um teclado ou de qualquer outro tipo de dispositivo, pode ter um dispositivo de entrada e saída que está lendo alguma coisa de um disco magnético. Todas essas coisas eu vou poder selecionar quem que escreve no barramento e vou selecionar quem lê. Então eu consigo transferir um dado de um dispositivo para o outro. E é assim que a gente constrói, então, o nosso pequeno computador, que é o que nós vamos fazer depois lá no final do curso. Vocês já estão vislumbrando isso, gente? Olhando para esse circuito aqui, já dá para a gente ter uma espécie de uma antevisão do que vai acontecer lá na frente no nosso curso. Tá certo? Porque nós vamos usar circuitos parecidos com esse para poder estar enviando dados de um dispositivo para o outro, guardando as coisas em registradores, fazendo operações aritméticas, usando contadores para poder contar, enfim. Tem várias coisas legais que dá para fazer usando contadores, registradores e uma ULA, tá certo? Então, com uma ULA, com um contador e com um registrador, dá para fazer muita coisa legal. Tá certo? Também com os decodificadores, com os multiplexadores, outros circuitos também que a gente pode querer colocar. Tá certo? Mas nós estamos com o nosso arsenal quase que completo agora. Tá certo? Porque nós temos quase todos os elementos para poder construir o nosso pequeno processador, que nós vamos construir um pouco mais lá na frente. Tá certo? Legal? Bom, além disso, pode existir também, vocês reparam que nesse caso aqui, né, eu estou usando ou portas de entrada ou portas de saída. Mas existe também um tipo de porta que é o que a gente chama de porta bidirecional. A mesma porta pode ser usada para entrada ou para saída, dependendo da configuração daqueles IE e OE que estão ali na entrada. Tá certo? Aí eu não preciso ter
um conjunto de portas entrando e eu posso simplesmente conectar o barramento com aquelas portas e elas vão funcionar como porta de entrada ou como porta de saída, dependendo da situação. Então essas portas bidirecionais, elas permitem que a gente use aí um barramento bidirecional. Tá? Outra notação também que pode acontecer muitas vezes é do jeito que está. Tá vendo aquela linha grossa lá, que é a linha do barramento, ela tem uma barrinha e tem um número em cima para indicar o número de bits que esse barramento possui. Tá certo? Então, é só uma variação desse circuito com barramento que a gente viu aqui anteriormente. Tá certo? Bom, gente, basicamente era isso que a gente tinha para ver na aula de hoje, tá certo? Vocês reparam que é uma aula mais curta, tá certo? A gente tentou passar um certo conjunto de conceitos para vocês. Como eu falei, essa aula não está num capítulo específico do livro, tá? Ela está distribuída em vários pedacinhos, tá certo? Mas vocês percebem que tematicamente é extremamente importante esse conceito de barramento. Por isso que eu resolvi incluir essa aula aqui nesse momento, porque a gente já viu quase tudo que precisava. Já vimos os contadores, já vimos os registradores, já vimos a ULA, tá certo? Já vimos multiplexadores, demultiplexadores, codificadores, decodificadores. Então, nós já estamos com quase todos os elementos para a gente construir o nosso computador. Estamos quase terminando. Mas também, nós estamos com a nossa aula 24, né? Nós vamos até a aula 29. Então, nós temos o quê? Nós só temos mais 5 aulas pela frente. Estamos quase terminando o nosso curso de circuitos lógicos. Tá? Então era muito importante passar isso aqui para vocês. Eu achei que era importante, mesmo sendo uma aula curta, porque agora, conhecendo como funcionam os barramentos, dá para a gente começar a fazer uns exercícios bem legais, porque nós vamos poder construir uns circuitinhos muito bacanas que vão ser capazes de fazer coisas bem interessantes. Tá certo? Bom, gente, então, como eu falei, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês na nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença e a atenção de todos vocês e até a próxima aula.